Olá, tudo bem? Olha eu aqui. Meu nome é Celso, estou aqui para H Plus Medicina para falar da prova do Enem e especificamente da prova de inglês e, mais específico ainda, falar das questões que envolvem o uso de cartoons, as charges e as tirinhas. É uma questão clássica do Enem, é uma questão que costuma suscitar algum tipo de dúvida e é sobre esse tipo de questão que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou trazer aqui para você 5 questões recentes desse exame, 5 questões do Enem. Vou resolver aqui com vocês, vou mostrar como é que a gente faz para abordar esse tipo de questão. Mas antes da gente começar e partir para a resolução diretamente, eu vou deixar aqui algumas ideias gerais, algumas diretrizes que a gente costuma usar, que a gente costuma sugerir para os nossos estudantes, como a gente faz para resolver esse tipo de questão. Tá? As questões de cartoon, como o próprio nome diz, elas relatam o quê? Essas questões que envolvem cartoon, as questões de cartoons, que é a palavra inglesa que serve tanto para tirinha quanto para charge, aí eu vou dizer para você a diferença entre um e outro, é basicamente o quê? É uma combinação entre imagem e vocabulário. Imagem e texto, tá certo? Basicamente isso. Vou ter uma imagem, o cartoon, tá? Pode ser uma tirinha, a tirinha que é a historinha, né? São os quadrinhos. Pode ser uma charge, a charge é o quê? É aquela imagem única, tá? É um quadrinho só. Usualmente, normalmente envolvendo o quê? Uma questão política, uma crítica social, tá? Então você tem essa imagem sendo articulada com o texto. O que a gente vai buscar é o quê? Essa articulação. O que a prova gosta de perguntar para vocês, o que a prova está querendo com esse tipo de questão são duas coisas. O seu domínio de texto, que vai passar pelo seu domínio de vocabulário, mas também a sua habilidade em fazer essa articulação imagem com texto. Você vê a imagem, você vai identificar sobre o que se trata e você consegue articular ambos para fazer essa leitura. O Instituto, o INEP, o Instituto que elabora o Enem, entende que isso é uma das mais importantes habilidades de reconhecimento de texto e informação. É uma informação que está presente, tá? É uma informação que é um recurso muito utilizado e você perceber quais são as intenções por trás desse recurso é uma habilidade que o INEP entende que deve ser treinada, valorizada e um aluno que pretende fazer o curso universitário tem que ter. A gente tem que lembrar sempre, quando vai fazer essa prova, que o Enem não foi elaborado pensando como um exame para entrar na universidade. É um excelente exame que permite que você tenha acesso às universidades de todo o Brasil. Então, os ganhos que a gente tem aí de eficiência e custo, né, começa a acontecer no Brasil nos últimos anos, alguma coisa que a gente assistia só nos filmes norte-americanos, que é as pessoas tendo que mudar do seu lugar de origem para ter acesso à universidade, virou uma realidade aqui. Você tem acesso a universidades federais com ensino público e gratuito de qualidade, fora da sua região, passa por esse exame. Só que esse exame não foi pensado só nisso. Foi pensado para fazer uma avaliação do ensino médio no Brasil. E acredita-se, entende-se que esse aqui é um dos valores que você tem que ter quando sai do ensino médio. Então, você tem que mostrar essa habilidade. Tá? O que chama atenção aqui, uma vez que eu tenho uma imagem, eu tenho um desenho, eu tenho um cartoon, uma charge, uma tirinha, eu parto do princípio que isso aqui é uma criação. Isso aqui é inventado. Toda criação, toda arte, vamos dizer assim, ela tem uma intenção. Ou seja, por trás dessa intenção, desse desejo, dessa vontade, o artista, o cartunista tem uma ideia. Ele quer te falar alguma coisa, ele está observando alguma coisa e está buscando. E por ser uma criação, uma imagem, tem uma intenção, no desenho, normalmente, o que ele vai chamar atenção?
O que ele vai fazer para articular? Ele vai trazer para você um certo humor. Ele faz essa mensagem chegar por meio do humor. Então, eu vou estar sempre prestando atenção nisso. Na ironia, no sarcasmo, tá certo? No inesperado. Então, a presença do humor é fundamental aqui. Então, repetindo, quando a banca elabora esse tipo de questão, o que ela vai chamar a atenção sua? É uma criação artística, a imagem é importante, mas por ser uma criação artística, permite que ele faça essa mensagem de uma maneira que chega até você, por meio do cartoon, e você já espera. Vai ter algum efeito de humor ali. Mas esse humor chega pela articulação entre a imagem e o texto. E o texto vai passar pelo seu domínio de vocabulário. Certo? Tudo bem? Bom, eu vou mostrar aqui algumas questões recentes, tá? E vou mostrar como é que a gente faz a resolução. Vou colocar ali para vocês, ó. A gente vai na sequência, tá? Vou fazer 5 questões aqui com você. Eu tenho a primeira aqui, você vê, é uma tirinha, tá? É uma historinha, uma sequência. Então, assim, você não faz só a leitura, tá? A construção da imagem, a ambientação também para nós é muito importante. Então eu vejo assim, ele começa: Now that you are my bride, you will never leave this castle. Agora que você é a minha noiva, bride, noiva, você nunca vai deixar esse castelo. E aí você tem um outro balãozinho. Esse outro balãozinho é para quê? Para te indicar que é uma resposta, que é outra pessoa respondendo. E fala assim: Wow, your library is amazing. Nossa, a sua livraria? Não. Library, biblioteca. Sua biblioteca é amazing, sua biblioteca é incrível. Você nunca vai deixar esse castelo. Nossa, sua biblioteca é impressionante. Eu já tenho aqui um certo inesperado, né? Porque quando você ouve essa palavra, você nunca vai sair daqui, você fala, pô, como assim? Você está cerceando a minha liberdade? A resposta foi, nossa, que biblioteca incrível você tem. E você olha que é um castelo, então já tem uma ambientação aqui, tá? Aí você vem no segundo quadrinho, a própria prova já indicou ali para você a sequência. Beyond the castle is a high wall with no gates, and beyond that is a deep, dark forest with no path. Além do castelo, tem um muro alto, sem portão, sem ponte, sem passagem. E além disso, tem o quê? Uma floresta escura, dark forest, profunda, sem path, sem caminho, sem passagem. Ele então está reforçando que ela nunca vai sair dali. Se ela está no castelo, ela está presa, não tem nada, não tem como ela escapar, e ela responde: I suppose it's my library too. Now we are married. Eu suponho que essa biblioteca, library, é minha também. Agora que estamos casados. Então a gente já percebeu o quê? A garota não está muito preocupada com as questões de liberdade. Ela está preocupada em quê? Usufruir da biblioteca. E ele continua. The forest is crawling with ravenous wolves, malignant birds and the spirits of long dead travelers. A floresta está o quê? Cheia do quê? Lobos famintos, né? Pássaros malignos e também espíritos de viajantes mortos há muito tempo, fantasmas. E ela, nem aí, ela fala assim: So many books, I can believe my luck. Quantos livros? Eu mal posso acreditar, mal consigo acreditar na sorte que eu tive. E ele conclui, e olha só, olha que interessante. Ele tem ali asas de um morcego, né? Ou seja, sugestão que ele também é o quê? Alguma coisa, vamos dizer assim, mal assombrada, né? Traz um ar um pouco sombrio para a história. When the sun sets, I transform into a wild beast and soar into the night, seized by a terrible bloodlust. Ele é um vampiro, né? Quando o sol se põe, eu me transformo numa besta selvagem e me afundo pela noite e tenho uma terrível desejo, lust, desejo de sangue. É um vampiro. Então ela casou com um vampiro. Ela está
no castelo de um vampiro e nunca vai sair dali. Qual o problema? Nenhum. Ok, I will stay here and read. See you in the morning. Eu vou ficar aqui lendo. Vejo você de manhã. Então, o que a gente tem aqui? Ele construiu, ele inventou uma criação inspirada o quê? Lá nas historinhas de vampiro, né? E as historinhas de vampiro foram super populares aonde? Meados do século XIX, final do século XIX, virado para o século XX, né? Bram Stoker, história do Drácula e tudo mais, que mora num castelo. A garota não se preocupou, ela está feliz de ter casado com um vampiro, porque ele tem uma biblioteca incrível. Então teve essa criação inspirada e para você entender, passou por onde? Você tinha que conhecer o vocabulário, tá? Você tinha que conhecer as palavras. Então, antes de tudo, você tinha que saber o que estava acontecendo aqui. Chama atenção que tem palavras aqui um tanto quanto difíceis, e aí vai um alerta para você. Às vezes, você não precisa se preocupar com as palavras que você não conhece. Muitas vezes, essas palavras são adjetivos. O que eu quero dizer com adjetivos? São palavras que dão qualidade à coisa. Você concorda que, às vezes, a qualidade ela pode ser deixada de lado? O adjetivo pode ser deixado de lado para você se concentrar no sentido do texto? Então, qual que é o sentido aqui? Ela casou com o vampiro, está admirada com a biblioteca. E mesmo naquela fala do terceiro quadrinho, uma série de palavras um tanto quanto complicadas, mas pela a ideia geral do texto, você está percebendo que ele está só o quê? Aumentando o grau de complexidade para deixar o castelo. Mas a ideia geral eu entendi. E aí a minha recomendação sempre para quem vai fazer a prova do Enem. Antes de qualquer coisa, tá? Antes de qualquer coisa, faça a leitura que é proposto para você. Existem outros exames que você pode atalhar o caminho, olhar a questão, saber do que se trata. No Enem, não dá para fazer isso. No Enem, você tem que ter uma leitura integral e antes de olhar a própria questão, tenta entender o que aconteceu. Eu falo isso com base na experiência que a gente tem na preparação dos exames. E muitas vezes, alunos preparados tentam ali na ansiedade de ganhar tempo no Enem, tentam olhar a questão que está perguntando. Muitas vezes essa questão vai ter o quê? Uma armadilha, um vocabulário que não é o que você está pensando. Tudo no exame do Enem é pensado no inglês, na interpretação do texto como um todo. As alternativas corretas estão com base nesse tudo, tá? Então, eu fiz a leitura, eu entendi. Há uma garota que se casou com um vampiro. O vampiro enfatiza que ela jamais vai sair do castelo, mas ela não liga, de uma maneira até surpreendente, né? Até engraçado, ela não está nem aí para isso, desde que ela tenha direito a usufruir da biblioteca, que agora também dela, uma vez que eles estão casados. Feito isso, eu vou na questão, que fala assim: na tirinha, o comportamento da mulher expressa o quê? Eu já li, eu já entendi. Ela está ok, ela está tranquila, ela está satisfeita, está até um tanto quanto feliz com a sorte que ela teve. Aí eu vejo lá, só a primeira parte, né? Letra A, revolta, B, gosto, C, receio, entusiasmo e letra E, rejeição. Então, eu estaria entre duas alternativas, entre gosto e estaria entre entusiasmo. É nessas que eu vou. Quando eu vou na letra B, fala assim, gosto pela prática da leitura. E a letra D, entusiasmo com os livros de terror. E aqui o Enem fez vamos dizer assim, um contrário do que normalmente ele faz. Por quê? Porque a gente sempre sugere vocês prestarem atenção na imagem. E a imagem sugere uma história de terror. O castelo pertence ao vampiro, que no final do último quadrinho saiu voando. Mas, no texto, na fala, em algum momento, houve uma sugestão que ela gosta das histórias de terror? Então, vamos dizer assim que a prova do Enem, nessa questão, fez um negativo, né? Ele fez uma série de sugestões, tá? Mas pediu para você ler. Qual é a leitura que nós fazemos desse tipo de questão? Se você não leu o texto, se você se prendeu só com a imagem, você poderia
ter sido sugerido a você cair nessa alternativa. Quando você olha o texto, fala, pô, pelo texto eu não posso afirmar história de terror. Em nenhum momento. Só falou o quê? Que ela gosta de ler. O quê? Não foi mencionado. Então, até por uma exclusão, a gente fica com a letra B. E aqui vem uma das dificuldades que a gente enfrenta no exame do Enem. Às vezes, a alternativa correta ela é muito genérica em alguns momentos. Mas o ponto é esse. Eu vou naquilo que eu posso afirmar com que está baseado no texto e na imagem, com certeza. Para eu falar que ela tinha entusiasmo com os livros de terror, em algum momento ela tinha que me dizer isso. Ela não disse. A imagem teria que me sugerir. A imagem me sugere uma inspiração na história de terror, mas não diz nada sobre o que ela acha. E a pergunta é: comportamento da mulher. Perceberam como é que a prova cria essas situações? Uma das queixas que a gente recebe quando vai atender os alunos é exatamente isso. Professor, o Enem, às vezes eu fico entre duas e eu sempre pego a errada. Qual é esse é o diagnóstico, qual é a solução disso? O que que você pode afirmar com base no que está presente a você ali? Tá? A pergunta é sempre sobre isso. O que te apresentou, imagem e texto. Dava para afirmar que ela gosta de histórias de terror? Talvez ela goste. Talvez ela goste, mas estaria assim entre os favoritos dela. O texto não me permite nem dizer qual que é o estilo favorito dela, o que a gente sabe o quê? Ela gosta de ler. Tudo bem? Bom, feito isso, vamos partir para a próxima, a número 2. Eu tenho aqui 2 colegas conversando na escola. Eu olho lá na lousa, eu sempre olho para a imagem. A professora colocou algo na lousa, ela colocou assim, ó, back to school. E do outro lado, né, eu tenho ali, o pessoal está feliz de estar de volta, né? É o nome dela, Miss Adler, o nome da professora. De volta à escola, meu nome é Miss Adler, ela está se apresentando. E um coleguinha vira para o outro e fala assim, how do you turn this thing on? Como é que liga essa coisa? Tem várias ideias aqui, né? São jovens, são garotos, então a gente pode entender que são garotos já de uma geração pós-smartphone, 2007, quando o Steve Jobs apresentou, ou seja, crianças que já nasceram com a tecnologia na mão, né? Já conhece aí tudo como é que usa o smartphone é importante para a nossa marcação de tempo. Você faz tudo virtual, você usa o dedo, você começa a deixar o impresso de lado. Então o garoto olha para o livro e não sabe como usar. Essa é a ideia. Se fosse um iPad, talvez, aqui, né? Um smartphone, ele já saberia. Mas por quê? Por que eu estou falando isso? De onde vem essa ideia? Porque pergunto, como é que liga esse negócio? Não sabe, está achando que tem que ligar. Está feito o quê? A crítica, a sugestão. Ele cria alguma coisa, né? Com uma intenção de falar alguma coisa, uma crítica. E sempre com um toque de humor. Tem uma ironia. Poxa, o garotinho não sabe nem como é que funciona um livro. Não é verdade? Aí eu vou para a questão, ela vai falar assim. Na questão eu tenho, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Ligar essa coisa, não é? Por, letra A, suspeitar que o colega está com seu material por engano. Tem nada aqui no texto que me sugira que ele está, acho que você trocou meu livro. Qual que é a ideia aqui? Você não sabe ler e imagina que o aluno está fazendo. Não, você está inventando ali, pelo que está na imagem, uma interpelação um pelo outro. Não é o caso. B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Tem nada que eu tenha lido aqui que me permita entender isso. C. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. De novo, é como a letra A. Ah, não entendi muito bem. Pô, será que eu trouxe o livro certo? Me ajuda aqui. Aquele tipo de coisa. D. Entender como desligada a postura do colega. Aí veio para cá. Tipo, tá sugerindo, acorda aí, se liga. Turn
This thing on. Você está desligado. Ficou só aqui. E aí, na última, desconhecer como usar um livro impresso. É o que a gente entendeu da primeira leitura, né? Ei, e aí, como é que liga esse negócio? Não, cara, não precisa ligar não. Tecnologia é maravilhosa, só precisa de luz. Seja natural, seja artificial e disposição. Não precisa pôr na tomada, não precisa carregar a bateria, vai que vai. Tranquilo? Articulou texto com imagem, perdão, imagem com texto, né? É isso, tudo feito. Próxima questão aqui, a 3. Essa é uma questão já um pouco mais complexa, não pela leitura do texto, mas da forma como o Enem, como o INEP elabora a alternativa. Vamos ler aqui, ó. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo dizia para eu ser um garotão, um garoto grande, né? Não seja uma criança. Be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Quando eu tinha 10 anos, me diziam que eu deveria ser mais maduro. Now they say it's time to start acting like an adult. Agora me dizem que é hora de eu começar a agir como um adulto. E eu olho para os dois e eles não me parecem adultos. Eu tenho que olhar para a imagem e perceber. Na verdade, se trata o quê? De dois adolescentes, né? Estão pedindo que eles sejam adultos. At this rate, a essa taxa, a essa proporção. Rate é proporção, taxa. Então, nesse ritmo, nessa maneira como as coisas vão, nesse ritmo, nessa taxa, tá? I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Eu estarei disponível, eu estarei capaz, eu serei um possível candidato a receber o Seguro Social, Social Security, é o INSS dos Estados Unidos. E quando é que você pode ter direito ao seu Social Security? Quando você se aposenta. E com que idade você se aposenta? Com idade avançada, né? Hoje no Brasil, aí, 65 anos de idade. Então, o que o garoto está falando? Nesse ritmo aí que estão me colocando, ó, você é garotinho, seja um garotão. Você é uma criança, seja mais maduro. Você é um adolescente, seja um adulto. Nesse ritmo que estão me pedindo, eu vou conseguir ser capaz, vou ter acesso ao seguro social antes de me graduar no high school. Ou seja, antes de me graduar ali no high school, põe aí 16, 17 anos. Tá certo? O que eu tenho aqui? Uma criação, uma invenção, um exagero, né? E uma brincadeira, uma ironia. Pô, nesse jeito aí, nesse ritmo, cara, eu vou tirar o INSS antes de entrar na faculdade. Fazendo o quê? Uma observação sobre esse aceleramento, essa aceleração do crescimento, aceleração do amadurecimento do jovem. O jovem fez uma piadinha aqui. Então, eu entendi o texto, eu vi pela imagem que são dois adolescentes conversando, eu vou para a resposta. Fala assim, na questão ele fala, no cartoon, a crítica está no fato da sociedade exigir do adolescente que o artista fez uma criação, ele tem uma intenção, uma crítica bem humorada. Pô, pega leve com a molecada aí, gente. Então, essa é a crítica. Deixa cada coisa no seu tempo. Senão, o garoto vai se aposentar no INSS antes de sair da high school. Letra A. Se aposente prematuramente. O que está errado nessa questão, nessa alternativa dessa questão? Essa alternativa está errada porque não percebeu isso aqui. Ele não vai se aposentar. É uma piada, uma ironia, é uma brincadeira, tem sarcasmo aí. B. Amadureça precocemente. Perfeito. A intenção, a crítica, está aí. Articulei ambos e tive a minha intenção. A C. Estude aplicadamente, é uma recomendação comum, não é o caso. Se forme rapidamente, não estão pedindo para acelerar, para se formar logo. E letra E, ouça atentamente. Todas essas três, a C, a D e a E, são recomendações comuns ao jovem. Então, está ali, ó. Should be more mature. São todas recomendações para alguém que seja mais maduro.
Se eu tivesse lido só essa parte, qualquer uma das três seria uma resposta possível, mas aí eu perdi o aspecto global da questão. Lembra que a gente falou aqui, sem prestar atenção no geral. No geral, eu tenho que prestar atenção nisso. Veio essa ideia. A que responde é a letra B. Próxima questão. A número 4 fala assim. Well, here it is, the season that I hate. Bom, aí está. A estação que eu odeio. Come on, Anne. The kids are in school, they are school, the leaves are turning. E aí já pediu um certo conhecimento meu aqui, cultural, tá? As crianças estão na escola, o ar está fresco, as folhas, leaves, é plural de leaf. Folha, leaf, plural, leaves. Muita gente confunde o leaves aqui de folhas no plural com o verbo to live na terceira pessoa. I live, you live, he, she, it lives. Eu deixo, você deixa, eles deixam. Não, aqui no caso é o plural, substantivo. Então as folhas estão tornando o quê? É aquela música, né? All the leaves are brown and the sky is gray. California Dream, não é a canção? As folhas estão se tornando, estão ficando marrom. É o outono, está perdendo o verde e ficando marrom. No outono as crianças voltam para a escola. No outono o ar está mais fresco. E aí ela é interrompida. I'm not talking about autumn, dummy. Eu não estou falando do outono, idiota. I'm talking about football. Ah. Então vai começar the season that I hate. A season não é a estação do ano. Season, temporada, é a mesma palavra. O que aconteceu aqui? Qual que é a piada? Que vale no inglês também. Vocês perceberam? É que no português não dá para fazer. No português eu falo estação do ano. Não falo temporada do ano. Então, no português não dava para fazer essa piada. No inglês dá, porque o season, no inglês, tem 3 significados. Um, que você sabe que é a estação do ano. O outro agora, que é o da piada aqui, temporada de futebol, temporada esportiva. Começou a temporada, the season. E season também, às vezes, é usado para dar um tempero, certo? Para dar aquele condimento especial. Pronto, eu já entendi. Uma está falando uma coisa e a outra entendeu outra. Uma está falando que odeia a temporada de futebol quando começa e a outra está pensando em season. Ah, é o outono. O futebol começa no outono, começa lá em agosto. Na verdade, né? É o finalzinho do verão. Mas deixa isso aí para os especialistas, né? Ali, ó, comecinho de agosto, meados de agosto começa a temporada de futebol. Né? Aí algum fanático como eu podia dizer, tá errado isso aqui. É uma criação. Não precisa ser tão exato. Porque lá, o outono começa lá quando começa a nossa primavera aqui. É exatamente o oposto. Primavera, 21 de setembro. Então, não precisa ir no detalhe. Ele tomou a liberdade artística de prorrogar um pouquinho para fazer humor, para fazer uma piadinha. A gente aceita. Tá bom? Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento, por quê? As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Pode até ser, mas eu só sei a opinião de uma, que uma odeia. A outra eu não sei o que ela acha. Até porque ela achou que estava falando de outra coisa. Isso aqui é alguma coisa que a gente faz na prova, a gente fica um pouco emocionado, ansioso. B. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Uma amiga gosta muito do outono. Não é que a outra não gosta do outono, é que ela está falando de outra coisa. Cuidado aí. Letra C. Uma das amigas ignora que o outono é a temporada de futebol. É verdade. Uma delas ignora que o outono é a temporada do futebol. Então tá. A comunicação está complicada por causa disso. Uma delas ignora a temporada de futebol. Vou ver as outras. Essa aí eu marco uma interrogação. Letra D. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Por que você está me maltratando? Essa não é a questão de comunicação, tá?
Letra E. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. E aí é que tá. A pergunta é sobre um problema de comunicação. Por quê? Como é que a gente tem problema de comunicação? Aqui. Eu vou dar aula para os meus alunos que querem aprender a falar o idioma. Eu dou aula para os alunos que querem serem aprovados nos exames vestibulares. Onde estão os problemas? Começam aqui. Beleza, vou ler o texto, mas eu não consigo entender porque eu não conheço as palavras. Eu tenho que saber o que as palavras querem dizer. E às vezes as palavras querem dizer mais de uma coisa. Então, o problema de comunicação aqui foi porque a palavra season tem dois sentidos. Aí eu volto na C, que eu estava em dúvida. Uma das amigas ignora que eu estou na temporada de futebol. Talvez não é que ela ignore, é que na cabeça dela falou season, primeiro vem outono, no momento que a gente está. Aí ela fala, ah, é verdade. Ela fala, tem razão, o futebol começa agora. Não dá para saber isso. A historinha para aqui. Ah, eu não tinha pensado nisso. Ou ela assim, é verdade? Começa agora? Não dá para saber. O que dá para eu afirmar na questão que o problema de comunicação passou por atribuir dois sentidos para a mesma palavra. Certo? Vamos lá. Quinta questão e última aqui do nosso material, desse nosso momento aqui, para falar das questões do Enem de Capum. Fala assim, ao Calvin. O Calvin, que eu não sei se vocês sabem, foi nomeado em homenagem ao João Calvino, o protestante. Tal qual o Haroldo, que a gente chama no Brasil, em português, o Hobbes vem de Thomas Hobbes. É isso mesmo. Então, o artista, na sua criação, tem uma intenção. Ele está dizendo, se eu for pensar lá na origem, tanto o Hobbes como o Calvin, o que eles faziam? Muita crítica, né? Pontava o dedo mesmo. É a brincadeira que o Bill Watterson gosta de fazer aqui com o Calvin. Aí ele vem assim, ó. I've concluded that nothing bad I do is my fault. Eu cheguei à conclusão que nada de ruim que eu faça, a culpa é minha. O quê? É isso mesmo, right? Being young and impressionable, I'm the helpless victim of countless bad influences. Como um jovem impressionável, eu sou uma vítima sem defesa de incontáveis más influências. One whole some cultures panders to my envelope values and push me to maleficence. Um número impressionante, incontável de culturas problemáticas, né? E valores não desenvolvidos. Isso me joga para maleficência, para má educação, para malfeitos. I take no responsibility for my behavior. I'm innocent, Paul. It's society's fault. Eu sou inocente, a culpa é da sociedade. Isso aqui é bem legal para a gente ver no Enem, porque é exatamente o que o Calvino falava, né? As pessoas estavam se deixando levar e o Calvino falou, não, veja bem, Deus nos deu livre-arbítrio, ou seja, a gente faz o que a gente quer, nós não somos responsáveis pelos nossos atos, né? Não sabemos se passou isso pela cabeça do examinador aqui, que era bem característico. O que sabemos que foi feita a tirinha que faz exatamente essa crítica, essa observação. A brincadeira, o humor, a intenção aqui, o Calvin tentando aliviar a culpa dele, atribuindo a culpa dele aos outros. Aí vem o pai e fala assim, then you need to build more character. Go shovel the walk. O pai fala, ó, não é assim, você tem que construir caráter. Vai tirar a neve da calçada. Shovel é pá. Então, go shovel, pode pá? Não. Vai lá. Criou-se um verbo, um instrumento. Vá limpar a calçada. Então, você observa que esse go shovel the walk é uma palavra que não faz sentido aqui no Brasil, né? Isso não é um problema brasileiro, tirar a neve da calçada. É um problema deles. Por ter um problema, foi até inventado um vocabulário. A palavra pá virou um verbo. Aí ele vem aqui, ó, fechando, né? These discussions never go where they're supposed to. Essas discussões nunca vão aonde deveriam ir. Ou seja, ele tinha uma intenção, Calvin, tira toda a culpa dele, fala, ó, tudo que acontece é culpa minha. Eu sou uma tábula rasa, né?
Eu sou o bom selvagem, é vocês que estão vindo aí e estão me fazendo mal. É culpa da sociedade que é podre. Aí o pai falou: não, não é assim não, cara. Entendeu tudo errado. O que você precisa é construir caráter. Vai começar a trabalhar, vai trabalhar para começar a construir caráter. Começa tirando a neve da calçada. É isso. Ele tinha uma intenção, não deu certo. A conversa o plano que ele tinha não prosperou da maneira como ele gostaria. A partir da leitura dessa tirinha, infere-se o discurso de Calvin teve efeito diferente do pretendido, uma vez que ele decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre seu discurso. Ele não decidiu. O pai dele que decidiu por ele. Ele foi convencido. B, culpa o pai por exercer influência negativa na formação da sua personalidade? Cuidado. A culpa não é do pai, segundo Calvin. A culpa é da sociedade. Está fora também. Letra E. Comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. These discussions, essas conversas, essas discussões. Que conversas? Ele com o pai dele. Nunca saem como ele espera. Resposta correta. Letra D. Conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade. É uma interpretação errada da palavra fault. Fault aí não é falta, seria falha. Culpa. Is not my fault. Não é minha culpa, não é minha falha. E reclama que a vítima de valores que o leva a atitudes inadequadas. Beleza. Só que eu tenho que ler a historinha até o final. Se isso aqui fosse sobre o argumento do Calvin, essa aqui seria a resposta correta. Só que a pergunta é sobre o quê? O discurso do Calvin teve um efeito diferente do pretendido. Percebeu? Essa alternativa E descreve os 3 primeiros quadrinhos. Não é o que ele diz no último. Aqui a banca pensou numa leitura parcial, está cansado, está com preguiça, entendeu pela metade, vai qualquer coisa, errou a questão. Tá certo? É isso, turma. É isso que a gente queria trazer para vocês. Resolvemos aqui as mais recentes, as últimas questões desse assunto aqui no Enem. Espero que isso aqui tenha dado uma orientação para onde você vai. Qual a recomendação que fica? Né? Sempre, sempre, sempre que possível, o seu treino passa pela construção de vocabulário. A sua habilidade de leitura e de domínio do vocabulário vai ser exigida em todas as questões. Todas as questões que a gente viu aqui, tinha que dominar vocabulário. E aí, familiarizar-se com o modelo da prova nesse tipo de questão. O que a gente trouxe aqui para você, tenho certeza que já deu um bom panorama, você viu como é que funciona na hora da prova. Eu paro por aqui, me despeço e aguardo vocês nas próximas. A gente está por aí. Valeu? Tchau, tchau.